Então você deve ter muito cuidado quando você estiver coordenando estruturas gramaticais semelhantes. Então, se o primeiro complemento, o núcleo é verbo, o segundo tem que ser verbo. São estruturas gramaticais semelhantes. Se o primeiro complemento, o núcleo é substantivo, o segundo é substantivo, ok? Aí você mantém essa correlação, você mantém essa coordenação, você mantém o paralelismo entre classes gramaticais semelhantes. Vou te mostrar uma questão aqui da banca IADES, recentemente, que realmente bagunça a cabeça do candidato. O candidato tem que estar altamente preparado para fazer uma questão dessa. Vem comigo aqui na tela. Ó, veja uma questão abordada pela banca IADES sobre esse tema. Esse tema aqui de você trabalhar estruturas gramaticais. Ó, o IADES vem assim, ó, assinala a alternativa que reescreve o trecho. Aí vamos ver essa reescritura. Transversalizar é reconhecer que diferentes especialidades e práticas de saúde estão conectadas na produção do cuidado. Agora, queridão, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa-me mostrar para você, ó. Transversalizar, isso aqui morfologicamente é verbo, ó. Transversalizar é verbo. Olha lá. É verbo. Reconhecer é verbo, ó. Valério, ele está mantendo aqui o paralelismo? Sim, ó. Preciso de você aqui, ó. Muita atenção, ó. Deixa-me colocar para cá, ó. Transversalizar. Transversalizar é reconhecer, ó. Deixa-me colocar aqui para que não haja nenhuma balbúrdia. Ó, muito bem. Olha só como é que o camarada faz com a gente. Transversalizar, a classe gramatical é verbo. Também é verbo. Ó, reconhecer também é verbo. São estruturas gramaticais semelhantes? Sim, ó. Ele está mantendo aqui o que, por favor? O paralelismo. Olha o paralelismo aqui, ó. Perfeito, professor. Está mantendo estruturas gramaticais semelhantes. Aí ele vem, ó. Ele te dá esse texto, tá tirando do texto, transversalizar, é reconhecer que diferentes especialidades e práticas de saúde estão conectadas na produção do cuidado, mantendo o respectivo paralelismo que? Sintático. Qual é a alternativa? Vamos na letra A. Olha a letra A. Vamos lá, ó. Eu e você. A transversalidade consiste no reconhecimento. Ó, esse A é artigo. O artigo, ele acompanha o substantivo. Transversalizar é verbo. Transversalidade é nome, é substantivo. Consiste aqui, ó, é verbo. Consiste é verbo. Quem consiste, consiste em, ó. Quem consiste, consiste em preposição exigida pela regência do verbo consistir. Esse o é o artigo, ó. Esse o é o artigo que acompanha o substantivo. Então aqui, Valério, nós temos o quê? A transversalidade consiste. Quem consiste, consiste em preposição da regência. Esse o é artigo. Em mais o, você tem quantos fonemas? 1, 2, 3. Em mais o torna-se no. Eu perdi fonema. Eu tenho aqui uma contração. Contração da preposição em, exigida pelo consistir, e o artigo que acompanha o substantivo. Então, se você prestar bastante atenção aqui, ele está mantendo aqui, ó, o paralelismo. Ele está mantendo o paralelismo, Valério? Está, ó. Olha só que legal. Olha o paralelismo, ó. Ele usou o artigo no primeiro, ele está usando o artigo no segundo, ó. Perfeito. A e o O. Está usando? Sim. Se você continuar prestando atenção, ó, transversalidade é substantiva. Reconhecimento é substantiva.
Então, o a é artigo, o o é artigo. São estruturas gramaticais semelhantes. Transversalidade é substantivo. Reconhecimento é substantivo. São estruturas gramaticais paralelas, iguais. Então, aqui ele está mantendo o que? O paralelismo. Ele está mantendo o paralelismo? Sim. Foi um tipo especial de paralelismo que a banca IAD está recomendando. Ó. Então, muita atenção. Ó, lá no comando, ele te deu, ó, transversalizar é verbo, reconhecer é verbo. Transversalizar é verbo, reconhecer é verbo. Então, lá em cima, ele claramente, ele manteve aqui o paralelismo com você, ó. Ele manteve o paralelismo? Ele manteve, ó. Transversalizar é verbo, reconhecer é verbo. São estruturas gramaticais semelhantes, paralelo. Letra A, esse A é artigo. Esse O é artigo. Paralelo. Transversalidade é substantivo. Reconhecimento é substantivo. São estruturas gramaticais semelhantes. Paralelismo. Então a resposta já matamos. É a letra o quê, por favor? A letra A. Professor, caracoles, que questão é essa? E por que as outras estão erradas? Querido, dá uma olhadinha para mim. Pegou o tipo de questão da banca IADS? Professor, desumano, totalmente. O camarada tem que ter um conhecimento de o que é o paralelismo. Você tem que ficar esperto. Há diversos tipos de paralelismo. Você tem que interagir com a banca examinadora, a qual você fará o concurso. Por isso que eu falo para meus alunos, procure conhecer a mente do examinador que fará a sua prova, porque ele vai repetir esse tipo de questão. Sempre repete. A banca Sebrasp, ela sempre repete as questões. A banca IADS repete. A ESAF repete, a FCC repete, a FGV também. Então conheça. Mas para você fazer as questões, você tem que ter a teoria. Não queira pular a etapa. Vai por parte. Começa na introdução, desenvolvimento e a conclusão. Seja coeso e coerente. Vamos examinar a letra B, a letra C, a D e a E, para você entender o porquê que essas estão erradas. Vem comigo aqui, ó. Então já sabemos, a resposta é a letra A, ok? Mas por que que não é a letra B? Vamos lá, deixa eu me apagar aqui, ó. Por que que não é a letra B, Jesus Cristo? Vamos pedir aqui a graça do Senhor. Diga amém, meu queridão. Valério, eu vou ter que orar e jejuar bastante. Tô vendo. Olha, a resposta então foi a letra A. Olha a letra B. Transversalizar equivale reconhecimento, ó. Já houve uma ruptura, já houve uma quebra, ó. Transversalizar é verbo. Ó. Reconhecimento é substantivo, ó. Ele quebrou aqui, ó. Houve uma quebra das estruturas gramaticais aqui, ó. Então aqui houve uma quebra do paralelismo. Quebra do paralelismo. Já que transversalizar é verbo, reconhecimento é substantivo. Então eu não tenho aqui estruturas gramaticais semelhantes. Então a letra B quebrou o paralelismo? Sim. Valério, como é que para não quebrar o paralelismo da letra B, para não quebrar o paralelismo da letra B, você deveria fazer o seguinte, ó. Você deveria dizer o seguinte, ó. Transversalizar, ou melhor, é isso mesmo. Transversalizar equivale, ó, transversalizar equivale reconhecer. Poxa, professor,
aí sim eu estaria mantendo a estrutura gramatical semelhante, ó. Transversalizar equivale a reconhecer, já que transversalizar seria verbo, reconhecer seria gramaticalmente verbo, aí sim você estaria dentro de uma estrutura gramatical semelhante. Aí haveria o quê? Paralelismo. Então a letra B está errada? Houve uma quebra do paralelismo. Eu não tenho estruturas gramaticais semelhantes. Letra B está fora. Beleza? Valério, a letra C. Vamos à letra C, abençoadinho. Se preocupe não, o que Deus tem para você é muito grande. Vai acontecer na sua vida. Basta ter disciplina, fé e estudar com professores altamente qualificados para você ser aprovado. Olha a letra C, Valério. A transversalidade é reconhecer, ó. Agora você já dá conta de matar isso aqui, ó. Quebrou o paralelismo aqui? Sim ou não? Vamos ver se quebrou, Valério, ó. Esse A aqui, abençoado, é o quê? Artigo. E o artigo tem que acompanhar o substantivo. É reconhecer. Opa, reconhecer é verbo. Veja que transversalidade é substantivo. Reconhecer é verbo. Houve uma quebra do paralelismo, ó. Houve uma quebra do paralelismo. Por quê? Ele está fazendo menção de estruturas gramaticais semelhantes? Não. Então aqui está errado. Para ser o correto, deveria ser a transversalidade é o reconhecimento. Ó, deveria ficar o seguinte, vou fazer uma coisa de gente aqui, né? Ó, a letra C, para ficar perfeita, tinha que ficar o seguinte, ó. Tem que fazer bem feito, vamos correr não. Ficaria o seguinte, ó. A transversalidade, olha lá, a transversalidade é o reconhecimento. Poxa, ainda tem um artigo, professor. Sim, ó. Não pode tirar o artigo. Não, porque senão você quebra a estrutura entre classes gramaticais. Ó. Esse A é artigo, acompanha o substantivo, esse O é artigo, acompanha o substantivo. Aqui sim, ó, nós estaremos fazendo menção de estruturas gramaticais semelhantes. Aqui nós estaríamos mantendo o paralelismo. Então a letra C, a transversalidade é reconhecer, está errado. Para ficar correto, a transversalidade é o reconhecimento. Beleza? Letra C furou. Vamos à letra D de dado? Bora. Vamos à letra D de dado. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Esse professor está me sacaneando. Não estou não. Eu estou te ajudando. Eu estou entrando na sua mente com a graça de Deus. Vamos que vamos. Olha a letra D. Transversalizar se trata de reconhecimento. De novo, ó. Transversalizar é o que, abençoadinho? É verbo. É verbo, não é substantivo, não. Transversalizar, classe gramatical, é verbo. Se trata de reconhecimento. Reconhecimento é nome, é substantivo. Ó. Houve uma quebra. Sim, ó. Quebra do paralelismo. Transversalizar é verbo. Reconhecimento é substantivo, ó. Quebra do paralelismo. Valério, como é que ficaria aqui sem a quebra? Ficaria transversalizar se trata de reconhecer. Ficaria assim, ó. Olha lá. Transversalizar, olha lá. Transversalizar se trata de reconhecer. Cada macaco no seu galho, cada estrutura com a sua semelhante classe gramatical. Ó. Transversalizar, reconhecer. Ó. Transversalizar é verbo,
Reconhecer é verbo. São estruturas gramaticais idênticas. Aqui sim, ó, haveria o paralelismo. Transversalizar se trata de reconhecer. Ok? Então a letra D também está o que, Valério? Errada. Vamos agora à letra E. Vamos à letra E. Veja que eu não estou nem terminando as orações, ó. Veja que eu nem termino. Olha lá, como assim, Valério? Ó, na letra B, eu vou só até aqui. Na letra C, na letra D, eu nem continuo, porque eu já identifiquei o erro. E a última, letra E, transversalidades representa reconhecer. Novamente, ó, totalmente quebrada, já que transversalidades é substantivo. E reconhecer é o que, Valério? Verbo. Aqui eu faço alusão a estruturas de classes gramaticais semelhantes? Não. Ó. Aqui houve uma quebra do paralelismo. Quebra do paralelismo. Como é que ficaria correto, Valério? Ó, transversalidade representa reconhecimento. Reconhecimento. Transversalidade representa reconhecimento. Substantivo, substantivo, verbo, verbo. Queridão, olha para mim. Tá sentindo firmeza? Tá gostando das questões? Professor, eu tô achando a questão muito difícil. Estuda mais um pouquinho. Se qualquer dúvida, volte, revisa o vídeo. Qualquer dúvida também, entre em contato comigo, tem meu telefone aí. Você pode entrar em contato comigo e pelo telefone, obviamente, eu tiro todas as suas dúvidas, tá? Até pelo e-mail. Meu objetivo é a sua aprovação. Mais um item, vem comigo, ó. Agora, olha essa questão aqui que você vai chorar de felicidade. Professor, tenha misericórdia. Olha o tamanho desse texto, professor. Pois é. O texto, ele é enorme. Olha só o tamanho desse texto. Banca Sebrasp. É a Banca Sebrasp? Sim. Já vai ler o texto? Não. Olha, eu primeiro olho o texto e aí eu vou às questões. Porque eu não sei se ele vai querer questão de interpretação de texto, questão de gramática. Porque se ele quiser questão de gramática, eu não preciso ler o texto. E quem já leu o texto já perdeu muito tempo na hora de fazer as questões. Então vamos ver o que ele quer aqui, Valério. Ele vai trabalhar aqui a Banca Sebrasp. O que ele vai dizer aqui para mim e o que ele vai dizer para você, ó. Ele vai dizer o seguinte, ó. Vamos ler aqui o primeiro item. Ó, olha o comando da questão. Vamos ao comando da questão, ó. Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescrita. Ó. Como isso cai em prova, professor? Isso cai muito em prova. Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescritura do trecho do texto. Entre aspas, que deve ser julgada se certa ou se errada gramaticalmente. Ó. Opa! Gramaticalmente. E não acarretar prejuízo ao sentido original do texto, caso contrário. Então, querido, ele quer a reescritura semântica e ele quer a reescritura o quê, por favor? Gramatical. Queridão, dá uma olhadinha aqui para mim. Quando você deparar com um comando da banca examinadora, nesse caso, em que ele quer ambas as reescrituras, tanto a gramatical quanto a semântica, você tem que prestar bastante atenção. Você viu que o texto é enorme, é prolixo. Naquele caso, se ele está querendo a reescritura gramatical, você volta ao texto, vendo primeiro o aspecto gramatical. Tem erro do aspecto gramatical? Tem. Há erro de acentuação, há erro de ortografia, há erro de regência. Qualquer erro gramatical, você não precisa ler o texto. Já mata a questão ali mesmo. Ok? Se, porém, ao fazer a reescritura não houver nenhum erro gramatical, aí você vai ter que voltar ao texto e ler aquela passagem, para ver se aquela passagem está em conformidade à reescritura. Se o sentido é o quê, por favor? É o mesmo, ok? Então, saiba
fazer questão. Aprenda a fazer questão. Ah, eu vou ler o texto todo, depois não, aí Jesus vai voltar, você está fazendo prova ainda. Não dá, ok? Vamos tomar uma água e voltaremos com essa questão.